Bom dia, pessoal. Nós vamos na sequência a nossa unidade, que na aula anterior nós trabalhamos um pouquinho sobre as fontes de energia, né? Falamos um pouquinho sobre o petróleo, gás natural e um pouquinho sobre o carvão mineral e as fontes de energia geradas através dos mesmos. Hoje nós vamos falar então sobre a geologia e o relevo terrestre. É uma matéria um pouquinho mais aprofundada, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais e com isso não vai dar tempo a gente fazer em uma única aula. Na próxima aula a gente dá sequência desse nosso conteúdo, juntamente com algumas outras atividades. Quando a gente fala da geologia do relevo, nós estamos falando da formação do nosso relevo terrestre, nós estamos falando da formação do nosso planeta Terra, ok? Então, nós sabemos que o planeta tem uma evolução longa e complexa, né, através da formação de muitos teóricos com relação aos cosmos, né, que eles se juntaram e, através da teoria do Big Bang, nós temos a formação do nosso planeta. Isso é a teoria científica através da teoria dos homens. Essa teoria surgiu, então, no século XX. Por que nós falamos no século XX? Porque os estudos começaram, a datação, então, precisamente no século XX. Quem foram os estudiosos nesse caso? Nós podemos falar aqui com relação ao Alfred Wegener. Ele foi um dos que estudou a formação do nosso relevo da geologia terrestre, ok? Então, essa teoria surgiu no início do século XX através dos estudos da desintegração radioativa desses elementos, principalmente no que diz respeito à formação do urânio. Nas últimas décadas, fixou-se então um modelo teórico segundo o qual o planeta se formou pela junção da poeira cósmica e os pontos de fusão entre essas camadas. Aí nós temos o ponto de fusão entre essas camadas no que diz respeito ao núcleo, o manto e a crosta terrestre. Quando nós falamos da fusão entre essas camadas, nós falamos então da temperatura interna da Terra em relação ao núcleo, para o manto e para a crosta terrestre, ok? Quando a gente fala dessa estrutura interna, então, da nossa Terra, é aquele desenhozinho que, quando a gente está lá no ensino fundamental e no ensino médio, a gente fala um pouquinho sobre ele, né? O núcleo interno, nós temos o núcleo interno, o núcleo externo, o manto interno, o manto externo e logo após a estrutura externa, que seria a crosta terrestre. Mas veja bem, entre o núcleo, o manto e a crosta terrestre, nós temos algumas descontinuidades. Quais seriam essas duas descontinuidades? A descontinuidade de Mohorovicic. Essa descontinuidade separa, então, a crosta terrestre e o manto, está entre o manto e a crosta terrestre, ok? Nós temos também a descontinuidade de Gutenberg. Essa descontinuidade de Gutenberg separa, então, o manto do núcleo. Então, entre a estrutura interna do nosso planeta Terra, dividida entre núcleo, manto e crosta terrestre, nós temos as descontinuidades. Essas descontinuidades é que elas são importantíssimas para o caso da fusão entre essas camadas, tá? Então, a descontinuidade de Mohorovicic, que separa então a crosta terrestre do manto, e a descontinuidade de Gutenberg, que separa então o manto do núcleo. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas internas, então, do nosso planeta Terra. Nós temos o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Veja bem, o núcleo nós denominamos de pirosfera. Então, é muito simples a gente falar sobre o núcleo, né? Então, vocês tomem um pouco mais de atenção sobre isso, porque numa questão eles não vão falar precisamente o núcleo, a palavra núcleo, e sim a palavra pirosfera. Aí o aluno começa a confundir, porque a pirosfera é o núcleo, a astenosfera é o manto, e vocês conhecem muito bem a crosta terrestre, que nós chamamos de litosfera, tá? Mas os alunos confundem muito a pirosfera e a astenosfera, porque se trata do núcleo e se trata do manto, ok? O que seria então o núcleo, precisamente a pirosfera? É a camada menos conhecida. Por que a gente fala que é a camada menos conhecida? Porque é a mais interna do nosso planeta Terra. Constituída então por níquel e ferro. A junção então desses dois elementos, o níquel e o ferro, então constituído por NiF, ok? Responsável pelo campo magnético da Terra. Por que ele é responsável pelo campo magnético da Terra? Pela sua estrutura interna e pela capacidade então de fusão que o mesmo possui, ok? O manto nós falamos então da astenosfera, constituído
precisamente pelo magma. É através do magma em erupção que nós temos a formação dos vulcões. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente, ok? Então, responsável também pelas perturbações geológicas. O que nós falamos sobre perturbações geológicas? Eu acabei de falar para vocês aqui agora. Os vulcões e nada mais, nada menos que os terremotos, através dessas fissuras entre as camadas terrestres, ok? Então, é responsável por essas perturbações geológicas, o movimento interno da Terra em relação ao seu exterior. A crosta terrestre, então, litosfera, constituída então por camadas basálticas, ou seja, elementos basálticos como o silício e o magnésio. O silício e o magnésio nós chamamos então de cima, ok? Na parte inferior, então, nós temos o silício e o magnésio, ou seja, o cima. Na parte superior, nós temos então a formação do silício e do alumínio, que nós denominamos então de cial. Então, os dois elementos que compõem então a parte superior, o silício e o alumínio, e a parte inferior, então, o silício e o magnésio, formando então aí a nossa crosta terrestre, a litosfera, ok? Vamos falar então um pouquinho sobre a dinâmica geológica. Quando a gente fala da dinâmica geológica, nós estamos falando sobre a teoria da deriva continental. Quando a gente fala dessa teoria da deriva continental, nós estamos falando de toda a formação do nosso planeta Terra, né? Que até então era uma única massa continental. Essa única massa continental nós damos o nome de Pangeia ou Pangeia. E quem que estudou? Acabei de falar para vocês aqui, foi um teórico, Alfred Wegener. Ele simplesmente estudou essa teoria que as terras formavam um único continente, uma única massa continental. Logo após esses estudos, a Terra foi aos poucos se fragmentando, tá? Então, como que ela se fragmentou? Ela dividiu em partes. Nessas partes nós damos o nome de Laurásia e Gondwana. A Laurásia, ela é acima da linha do Equador, precisamente no hemisfério norte, dividido entre a América do Norte, continente europeu, continente asiático, tá? Vale lembrar que o continente europeu e o continente asiático compõem uma única massa continental, apenas dividido entre os montes Urais, que é um monte que divide entre a Europa e a Ásia. A América do Norte separou gradativamente da Europa, veio separando gradativamente da Europa. A Laurásia no hemisfério sul. Nós podemos perceber que é um encaixe perfeito entre a América do Sul, né, principalmente Brasil, com o continente africano. No continente africano nós temos a separação também da Oceania logo após a Antártida, tá? Então isso mais ou menos uma datação, mais ou menos no período Triássico, há 250 milhões de anos atrás, ok? Então nós temos aí a formação da separação dos nossos continentes. Vale lembrar também que houve a separação dos nossos oceanos, né? O Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, que nós denominamos aí a Pantalassa. A Pantalassa era uma única massa oceânica. Logo após também veio se fragmentando entre o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Okay? Na próxima aula nós vamos dar sequência falando um pouquinho sobre essa separação e com relação aos nossos movimentos internos da Terra, movimento endógeno e movimento exógeno, ok? Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre essa parte para darmos sequência também à formação do nosso relevo terrestre, ok?